Olá, vamos para mais uma aula da disciplina de Design de Interação e Usabilidade e nesta aula nós iremos falar sobre prototipagem. A prototipagem nada mais é que uma representação limitada de um design que vai permitir com que os usuários do produto eles possam interagir com ele e explorar a sua conveniência. O protótipo ele pode ser imaginado como um modelo em escala menor ou até uma parte de um software que está sendo desenvolvido. Os protótipos eles vão ser modelos construídos para que a gente possa simular a aparência e a funcionalidade de um determinado produto que nós estamos desenvolvendo, para que a gente possa validar tanto essa aparência quanto as funcionalidades deste produto que estaremos desenvolvendo. Ele vai ser uma representação da interface com que o usuário ele vai conseguir interagir e através dessa interação o usuário ele vai nos fornecer informações para que a gente possa mudar o sistema ou até propor melhorias nas funcionalidades e na aparência desse sistema. O protótipo ele pode ser um pequeno guia para o usuário, ele pode ser uma simulação em um papel, ele pode ser uma simulação usando o próprio computador a partir de uma ferramenta de prototipagem. Eu irei aqui, durante a aula, apresentar algumas ferramentas que você pode utilizar para estar criando o seu protótipo. Ele pode ser também uma versão inicial do sistema e também ele pode ser um sistema que vai ser substituído em funcionamento. É muito importante nós pensarmos na criação de um protótipo para que a gente possa entender de fato aquilo que o usuário ele deseja que tenha no nosso sistema, para que a gente não corra riscos durante o desenvolvimento de, por exemplo, o usuário não aceitar determinada aparência do sistema, ou mesmo o sistema não ser fácil de ser utilizado por esses usuários. Qual que é a finalidade de nós fazermos um protótipo? Nada mais é que testar a viabilidade técnica de uma ideia que você teve, de esclarecer alguns requisitos vagos que não foram bem entendidos durante a análise de requisitos e a coleta, realizar alguns testes com o usuário, por exemplo, testes de aparência, testes de usabilidade, entre outros, e fazer avaliações para a gente verificar se nós estamos no caminho correto, tanto na parte voltada para o designer do sistema, quanto para as funcionalidades que a gente está colocando dentro do sistema. Por meio de um protótipo, os usuários que vão utilizar esse sistema e os próprios desenvolvedores, eles conseguem se interagir e avaliar juntamente aquelas funcionalidades e o sistema. E a partir disso, eles conseguem propor alterações e também aprovar aquilo que já foi desenvolvido. Quando a gente desenvolve um protótipo, não é necessário que nós representamos todas as funcionalidades do produto. Nós podemos representar as funcionalidades que a gente acha primordial dentro do sistema, as funcionalidades principais, aquelas que terão um impacto grande ao colocarmos esse sistema em funcionamento. E até mesmo nós propormos um designer padrão para esse sistema. No protótipo, a gente deve somente representar a funcionalidade que vai atender aos objetivos do teste ou da avaliação que nós estaremos fazendo. Nós temos dois tipos de prototipagem: a de baixa precisão e a de alta precisão. Vamos ver aqui primeiro a prototipagem de baixa precisão. A prototipagem de baixa precisão é aquela que ela é simples, que ela vai ser muito diferente, provavelmente, da versão final que nós pretendemos ter daquele sistema. Essa prototipagem nós podemos fazer através, por exemplo, de papel ou uma cartolina.
Nós não precisamos utilizar um sistema, um software específico de prototipagem para fazer a prototipagem de baixa precisão. Elas são muito úteis quando nós queremos fazer algo simples, barato e que também seja de rápida produção. Aqui nós temos alguns exemplos de prototipagem de baixa precisão. A gente pode ver aqui duas imagens, onde que nós temos ali uma representação das funcionalidades de cada um dos componentes que terá dentro dessa tela e o que cada um deles irá fazer. E logo na outra figura, nós temos aqui já as funcionalidades do sistema, cada tela do nosso aplicativo e o caminho que cada uma delas vai seguir. Na prototipagem de baixa precisão, ela vai possuir um grau bem pequeno de detalhamento. Não é necessário que você, neste processo, faça todos os detalhes. Isso a gente faz na prototipagem de alta precisão, porque aí ela já realmente é mais próxima ao projeto final nosso. Ela aqui, ela vai representar visualmente a funcionalidade. O usuário, por sua vez, ele não vai conseguir, por exemplo, clicar em algum elemento e ser direcionado para a página que ele deveria ser direcionado, porque aqui é feito de papel. Aqui não vai possuir interação. Ele simplesmente vai ter um papel onde vai estar representado as telas e ele vai poder ver todas as telas, né, que foram feitas o protótipo e os componentes que terão nela e onde cada um deles ficará localizado. Não é exibido o mesmo suporte que o produto final, então pode ser que tenha uma grande diferença da prototipagem de baixa precisão para o nosso produto final. Nós não vamos exibir aqui nesse protótipo o mesmo aspecto definido. Então as cores, por exemplo, que a gente usar aqui, pode ser que não vão ser as mesmas cores que nós iremos utilizar no nosso produto final. Aqui, como eu já disse anteriormente, nós representamos através de telas desenhadas em um papel. Aqui vai ser muito útil quando você quer trabalhar uma solução para a fase inicial do seu projeto de interface. Ao nós desenharmos esse protótipo no papel, a gente consegue pensar em até mesmo novas funcionalidades e até aparências que poderiam ter esse sistema. Vai ser muito útil a utilização deste protótipo quando você quiser solucionar problemas de hierarquia de menus, onde cada menu vai ficar localizado. Por exemplo, se os seus menus vão ficar por ordem de prioridade ou por ordem alfabética e assim por diante. Aqui nós temos outros dois exemplos de protótipos. Já nessa figura aqui nós temos uma pessoa já validando, já testando estes protótipos. E aí ela vai dar o seu feedback para os desenvolvedores, para os analistas. Quais são as vantagens de se utilizar um protótipo de baixa precisão? Primeiro, rapidez e baixo custo. Você tem quase custo zero para fazer esse tipo de protótipo e é muito rápido, porque você simplesmente usa um papel, uma caneta e desenha aquilo que você analisou, que você espera que o usuário vai gostar, que ele vai se adaptar dentro do seu sistema. Aqui também você consegue identificar os problemas antes da implementação. Isso é para qualquer tipo de prototipagem, seja ela de baixa ou de alta. Ao fazer um protótipo, você vai identificar os seus problemas antes de começar a implementação de fato. Também conseguimos mais e melhores opiniões dos usuários. Antes de colocar o nosso sistema em funcionamento, o próprio usuário ele pode se opinar se o nosso sistema ele é fácil de ser utilizado, ou até mesmo se a interface dele ela é precisa, se a interface dela é adequado para aquele tipo de uso. Vai ajudar os desenvolvedores também a pensar
com muita criatividade. Vai permitir também que os usuários se envolvam em todo o processo de desenvolvimento, além de proporcionar um trabalho em grupo e uma comunicação melhor entre todas as partes envolvidas dentro do seu projeto. Porém, nós também temos algumas desvantagens ao utilizar esse tipo de prototipagem. Primeira, a gente não consegue simular o comportamento de alguns elementos. Então, se você tem elementos, por exemplo, que vão fazer uma ação, uma animação, aqui a gente não consegue. Se você tem um elemento que ao clicar nele você vai abrir outra página, também não conseguimos. Isso é uma desvantagem que nós temos em fazermos protótipos em papel. A gente também tem dificuldade em transmitir a informação através de cores e animações. Então, muitas das vezes, apesar da gente conseguir e poder fazer esses protótipos utilizando cores, utilizando lápis de cores, a gente faz ele através de uma caneta com uma única cor. Então, a gente não consegue transmitir essa informação através das cores que a gente vai estar utilizando. E esse tipo de metodologia, ele não permite a detecção de todos os tipos de problema de usabilidade, exatamente por não ter interação com o usuário e ele não conseguir, de fato, interagir com o sistema. Como que você pode fazer e quais ferramentas são necessárias e você pode utilizar para fazer o seu protótipo de baixa precisão? Você pode usar um quadro branco e fazer esses protótipos usando um quadro branco, caneta. Pode utilizar um papel em branco quadriculado, uma fita adesiva, uma transparência, um marca-texto, tesoura. Então você pode usar a sua criatividade para estar criando esses protótipos de baixa precisão. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre os protótipos de baixa precisão, vamos falar dos protótipos de alta precisão. Eles são uma representação já interativa do produto. Aqui nós já temos interação com o nosso produto. Aqui a gente já consegue, por exemplo, definir as animações, definir as ações dos nossos botões, dos nossos menus. E aqui nós fazemos este protótipo através do computador, através de uma ferramenta de prototipagem. O protótipo de alta precisão, ele já vai apresentar para o nosso usuário uma semelhança muito perto daquilo que vai ser o nosso designer final, aquilo que vai ser o nosso produto final. Tanto em termos de design, quanto em termos de funcionalidades que terão dentro do nosso sistema. Aqui você vai utilizar materiais que você espera que já tenha dentro do seu projeto final. E vai representá-los de forma com que eles sejam muito perto daquilo que vai ter acabado, que é aquilo que vai ter em funcionamento o seu sistema. Aqui nós temos um exemplo aqui de um aplicativo onde nós temos todos os elementos já e através ali desses elementos das telas, o usuário ele pode estar clicando e fazendo alguma determinada ação. E também temos outros aqui já utilizando cores, onde vai ficar cada uma dos elementos definidos do sistema e aí o usuário ele pode interagir entre eles. É importante lembrar e frisar que um protótipo ele é uma demonstração. Aqui não é necessário que você implemente as regras de negócio. Pelo contrário, nós só vamos mostrar para o usuário as funcionalidades dele. Onde, se ele clicar em login, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai me direcionar para a tela principal do sistema. Se ele clicar no botão de cadastrar, ele vai me apresentar a mensagem de cadastrar. A ideia aqui não é implementarmos, por exemplo, o cadastro no banco de dados. Até mesmo porque o protótipo ele tem a finalidade de validar aquilo que nós estamos fazendo. Então pode ser que ocorra que o usuário ele não valide aquilo que nós estamos mostrando. E caso a gente implemente essas regras de negócio,
nós vamos estar perdendo tempo e, por consequência, aumentando os custos do nosso projeto. O protótipo de alta precisão, ele não vai abranger somente a interface do usuário, em termos tanto visuais quanto estéticos, mas ele também vai representar a experiência do usuário em termos de interação com o sistema, fluxo de informações que vão passar dentro do sistema, que o usuário ele vai acessar e o comportamento. Então aqui nós já conseguimos validar e avaliar se o usuário ele consegue de forma fácil e simples utilizar o nosso sistema. Sendo assim, um protótipo de alta precisão ele vai estar muito perto daquilo que vai ser o resultado final do nosso projeto. Além disso, ele vai representar o aspecto visual muito próximo do definido. Ele vai ser mais realista do que o de baixa qualidade. O grau de funcionalidade e similaridade de interação, ele não é um fator fundamental dentro desse protótipo. Pode ser implementado também em uma representação de telas em sequência, como eu apresentei aqui na imagem do aplicativo. Ou você também pode opinar por algumas zonas de salto, onde você pode colocar ali e pegar telas principais do seu sistema, aquelas que você acha que são primordiais para o funcionamento do seu sistema, e apresentar a navegação entre elas. Quando que você deve utilizar um protótipo de alta precisão? Se você tem design visuais do seu produto, ou seja, você já imagina como o seu produto vai ser, utilize. Se você não tem ideia de como que é a identidade visual do seu sistema, faça-o de baixa precisão, porque ele vai te ajudar a imaginar como que vai ser esse design visual e criar vários tipos de design. Também, quando você já tem uma ideia de quais elementos terão dentro do seu sistema. Por exemplo, a navegação entre as telas, as animações que possivelmente poderiam ter no seu sistema, interações, elementos de interface gráfica que terão dentro do seu sistema. Você também vai utilizar esse protótipo quando você quer testar os detalhes que o seu sistema possui. Por exemplo, os elementos da sua interface, os botões, as caixas de texto, as cores, o próprio texto, se ele é fácil ou não de ser lido pelo usuário e assim por diante. Se você também quiser testar as animações, as transições entre as telas, os efeitos do seu sistema, é uma boa pedida você utilizar o protótipo de alta precisão. E também, por último, e não menos importante, quando você deseja que o seu usuário-alvo, aquelas pessoas que irão utilizar o seu sistema, eles se sentem em relação ao mesmo, tanto com parte visual, quanto pela parte das funcionalidades, da usabilidade do seu sistema. Quais são as vantagens de você utilizar este protótipo de alta precisão? Primeiro, você vai conseguir através dele testar detalhes em todos os aspectos do seu sistema. Então, cor, layout, hierarquia das informações, a carga mental, se aquele sistema ele é fácil de ser utilizado e o usuário consegue facilmente lembrar como que determinada ação é realizada e entre outras coisas. Ele vai também te fornecer uma boa base em termos de gerenciamento de projetos. Aqui, através dele, você já vai conseguir estimar o tempo que você vai gastar para implementar as funcionalidades e garantir que essa implementação ela tenha qualidade. Você vai também ter uma colaboração muito grande entre os desenvolvedores,
porque todos eles já vão ter uma ideia de como que deve ser feito e como que o trabalho será realizado. E aqui também você pode economizar custo em termos de tempo, porque uma vez que eu crio um protótipo e valido ele com os meus usuários e já identifico modificações ou melhorias, eu não preciso gastar mais tempo se eu tivesse, por exemplo, implementado isso antes de validar com os meus usuários. Então a gente ganha também custo com relação a nós utilizarmos os protótipos de alta e de baixa precisão. Mas nem como tudo são flores, nós também temos algumas desvantagens. Eles são caros em termos de tempo e recursos em comparação ao de baixa fidelidade. Porque aqui, como nós vamos atentar mais pelos detalhes e vamos utilizar uma ferramenta para criar, ele se torna-se um pouco mais caro e a gente gasta um pouco mais de tempo em relação ao de baixa fidelidade, que convenhamos, um papel e caneta a gente sabe que a gente não vai ter muito custo com relação a isso. Então, ao utilizar um protótipo de alta precisão, é difícil nós fazermos correções on the go. Ou seja, durante o teste e a validação dos usuários com relação a esse protótipo, caso surja a necessidade ali de alterar algo, de corrigir algo, para que a gente possa validar com o usuário, a gente não consegue, às vezes, fazer isso em tempo real. Então a gente precisa, depois dessa validação, fazer as correções necessárias, as atualizações necessárias e depois, novamente, validar isso com os usuários. Os protótipos de alta fidelidade, eles também vão ter uma aparência muito real, muito fiel ao produto final. Então, às vezes, as pessoas que fazem os testes, elas vão se sentir, talvez, não muito à vontade para fazer críticas ou apontar falhas que existem nesses projetos. Então, ao realizar esses testes, ao solicitar que esses usuários façam suas críticas e apontem as falhas do sistema, deixe claro que a ideia é exatamente essa. A ideia é que eles apontem de fato para que a gente possa melhorar esse sistema. Como que você pode começar a fazer o seu protótipo? Primeira coisa, a gente pensa na imersão. Mergulhe num problema. Tenta discutir e ter um entendimento de tudo aquilo que deve ser desenvolvido, de todo o seu projeto, de todas as implicações que você tem para esse desafio. Estude tanto o ponto de vista da empresa quanto o ponto de vista do usuário final. Aqui você pode fazer uma pesquisa exploratória, pode fazer uma pesquisa desk, entrevistas com os usuários, com a empresa e entre outras coisas. Faça também uma análise e conheça o cenário em que você vai atuar, em que você vai desenvolver aquele projeto. Aqui é importante que você faça uma sintetização e organização de todas as informações coletadas na primeira etapa. Porque aqui você vai conseguir identificar todos os padrões e vai possibilitar que você tenha uma compreensão geral do problema que você quer resolver. Aqui você pode criar cartões insights, pode criar um mapa conceitual, pode fazer critérios que vão te nortear durante o desenvolvimento do seu sistema, pode criar personas, identificar ali o perfil dos usuários que vão utilizar o seu sistema e entre outras coisas. Terceira etapa, ideação. Tente pensar fora da caixinha. Essa fase aqui é que você precisa, juntamente com a sua equipe, discutir todas as ideias e não julgue ideias que você acha que não vão ser aceitas. Porque essas podem complementar e podem ser complementadas com outras que venham a surgir. Então aqui é o momento de realmente você pensar fora da caixinha
e propor várias soluções para o seu problema. E aqui você vai pensar em designer, em ferramentas, em funcionalidades do sistema e entre outras coisas. Então faça, por exemplo, um brainstorm, pode fazer um workshop de cocriação. Então tem várias técnicas que você pode fazer para gerar essas ideias e propor soluções para o seu projeto. Após vocês fazer tudo isso, aí sim, está na hora da gente fazer a prototipagem, porque aí, de fato, nós já temos um material bom para que a gente possa pensar na ferramenta que nós iremos criar. Então aqui, pense na ideia, tire o abstrato para o físico, podendo ser tanto o papel, através de um protótipo de baixa fidelidade, ou de alta fidelidade, através de uma ferramenta. Então aqui de forma, você vai representar de alguma forma o sistema que você quer desenvolver. Mas lembrando que aqui você deverá fazer sempre de forma simplificada. E aí propor várias validações para que os usuários possam de fato entender aquilo que está sendo desenvolvido e verificar se eles estão de acordo, se aquilo ali vai ser de fato utilizado por eles. Então faça ali através de protótipo de papel, modelo de volume, né, protótipos de serviço, um storyboard, entre outras coisas. Assim que você fez o protótipo, está na hora de você validar esse protótipo. Não se esqueça dessa etapa. Essa etapa é muito importante. Tem muita gente que faz o protótipo e não valida ele. Então aqui é necessário que você valide, porque a partir daqui você vai refinar e melhorar o seu sistema. Aqui eu vou passar para você o modelo conceitual. Falar um pouquinho sobre o modelo conceitual e como que você pode realizar esse modelo conceitual para fazer o seu protótipo. O modelo conceitual ele vai considerar o mais alto nível de design da interface. É aqui que você vai tomar algumas definições sobre como, por exemplo, o seu produto ou processo vai ser realizado. É aqui que você vai definir o que terá dentro do seu produto ou dentro daquela tela que vai ter dentro do seu sistema. É aqui que você vai representar todo esse seu produto, todas as funcionalidades que ele vai ter. É aqui que você vai definir, por exemplo, as regras de como que serão as janelas, o posicionamento dos elementos, as cores, o design do seu sistema. Aqui também você vai definir o caminho entre as telas e a navegação entre elas. O que você precisa fazer para criar um mapa conceitual de um website? Primeira coisa, pense aonde e como você vai representar a identidade visual do seu sistema. Aonde vai ficar cada elemento? Aonde vai ficar meu menu? Aonde vai ficar a logo? Aonde vai ficar os textos? Então você vai representar isso de alguma forma. É importante você também pensar na dimensão e localização dos painéis. Aonde vai ficar cada painel, o tamanho deles. Aqui você deve pensar nos links para diferentes níveis de organização do site. Por isso é importante que você faça um sitemap, que ali você de fato vai ter essa hierarquia das funcionalidades do seu sistema. Pense nos links que vão enviar o usuário para realizar determinadas ações. Pense nos links e aqueles elementos que não são links. Por exemplo, ilustrações, imagens dentro do seu sistema. Pense em como você vai colocar um link que vai apontar para um link externo do seu sistema. E também pense em como as informações visuais elas vão indicar a interação ou a navegação dentro do seu sistema. Para fazer isso, é muito importante que a gente tenha em mente o padrão de designer das telas.
É importante que a gente assegure que nossas telas do sistema elas vão ter uma consistência e simplicidade. Isso vai tornar com que o usuário consiga com maior facilidade memorizar as ações dentro do sistema. Seja ele, por exemplo, fazendo um cadastro de cliente, ou seja ele fazendo um cadastro de fornecedores. Eu preciso ter uma consistência entre essas telas, um designer parecido. É claro que os elementos dentro delas, eles vão diversificar. Porém, eu preciso fazer que tenha uma aparência semelhante. Então, pense na hora de projetar o seu protótipo nesses detalhes, em como serão as interfaces, em como serão os produtos que vão ser usados pelos usuários. Pense sempre na simplicidade e na consistência entre essas telas. Quando a gente fala em consistência, ela não vai se referir apenas na facilidade do usuário aprender a utilizar o nosso sistema e na memorização, mas também na facilidade de uso. Tente tornar o seu sistema fácil de ser utilizado. Assim você vai agradar muito o seu usuário. O uso desses padrões, eles vão poder reduzir tanto o tempo quanto o custo durante o desenvolvimento do seu sistema, quanto na manutenção desse sistema. Porque eles oferecem um código reutilizado. Então, a partir do momento em que você mantém um padrão de desenvolvimento e você valida esse padrão, você valida essa tela, esse sistema com o usuário, no próximo projeto você pode levar em consideração para construir aquele projeto que já foi validado. Aqui nós temos uns exemplos de padrões de designer de telas. Então a gente pode identificar aqui, por exemplo, que nos aplicativos a gente tem aqui logo embaixo os menus de acesso rápido. Já no outro a gente já tem um padrão de projeto onde que vai ficar cada uma das imagens, dos textos e assim por diante do nosso sistema. Aqui, por exemplo, nós temos aqui um padrão de projeto relacionado ao Facebook, pensando aí na facilidade. Anteriormente, né, o menu de acesso do Facebook era no topo do aplicativo e aí ele passou-se para debaixo do aplicativo. Por quê? Porque ali é uma zona que a gente chama de zona quente, é uma zona mais fácil de ser utilizada e acessada pelos usuários de smartphone. E aqui, logo ao lado, nós temos um padrão, por exemplo, de formulário, onde nós definimos o padrão de espaçamento entre os campos, as cores, o texto e entre outras coisas. Quais são os elementos que você pode padronizar dentro de uma tela? Primeiro, o uso de controles, os botões. Você pode e deve padronizar isso. O posicionamento de todos os componentes da sua tela, aonde vão ficar o espaçamento entre eles, a terminologia, o uso da cor, a gente padronizar as cores do nosso sistema, a tipografia e o estilo, a fonte que terá o texto, as interações dos dispositivos de apontamento e os atalhos do teclado. Então, se eu vou, por exemplo, imprimir um relatório do meu sistema, sempre tente utilizar o padrão. A gente sabe que Ctrl P, por exemplo, é para imprimir. Então, que dentro do meu sistema eu utilize Ctrl P, porque a pessoa já tem noção disso e vai utilizar o Ctrl P para imprimir aquele relatório, por exemplo. E aí tem outras coisas que também nós podemos padronizar e devem ser padronizados. O tipo, a localização, o formato e a linguagem das mensagens e instruções que nós vamos colocar dentro do nosso sistema. Aqui nós temos algumas ferramentas que vão te ajudar durante a realização do protótipo de alta fidelidade. Aqui nós temos o Just in Mind, uma ferramenta muito interessante que você pode instalar
dentro do seu computador. Nós temos a versão aqui para macOS e Windows. Ela tem uma versão gratuita para que a gente possa fazer os nossos layouts. Uma ferramenta muito interessante, utilizada por várias empresas como Google, a Adobe, a Cisco, a Sony. Aqui eu tenho a ferramenta, uma ferramenta muito fácil de ser utilizada. Você escolhe o dispositivo que você quer fazer esse protótipo. Temos vários dispositivos. E a partir disso, você pode, através dos componentes que ela oferece, criar o seu protótipo. É uma ferramenta muito fácil de ser utilizada. Então, que simplesmente nós temos aqui vários componentes. E a gente pode pegar, arrastar e colocarmos aqui dentro da nossa área de trabalho para que a gente possa fazer os nossos protótipos. Uma outra ferramenta que nós temos é o InVision. Também é uma ferramenta muito bacana, que ela tem uma versão gratuita e você pode trabalhar ela online. Várias empresas também utilizam, por exemplo, Spotify, a HBO, a IBM, a Netflix, entre outras. Essa ferramenta, como outras também, é uma ferramenta que te proporciona trabalhar colaborativo, você compartilhando o seu layout, o seu protótipo com outras pessoas e através dela também você consegue validar esse protótipo. Temos também a Proto.io, é uma ferramenta também para protótipo. Uma das desvantagens que a gente tem em relação a essa ferramenta é que a versão gratuita dela, ela nos permite ter acesso somente em 15 dias, mas vale a pena acessar essa ferramenta, porque é uma ferramenta também muito fácil de ser utilizada, que a gente já consegue também fazer a interação entre e a navegação entre as nossas telas. A próxima que eu quero apresentar é o Ashuri, uma ferramenta também de protótipo muito boa. Ela tem também uma versão gratuita de 30 dias para que vocês possam criar os protótipos de vocês. E ela também trabalha no mesmo sistema de arrasta e solta para criar os nossos protótipos. Temos também o Webflow, uma ferramenta também que pode ser utilizada para criar os protótipos. Várias empresas também utilizam ela. A Dell, por exemplo, utiliza essa ferramenta. Uma ferramenta também muito interessante, que inclusive nós podemos publicar o nosso protótipo para que as pessoas possam validar esse protótipo. E por fim, nós temos aqui a ferramenta Framer, que nós também podemos utilizar para criar os nossos protótipos. Ela também tem uma versão gratuita que a gente pode utilizar para criar e validar também os nossos protótipos. Você pode estar se perguntando por que você deveria criar um protótipo na medida que você consegue, por exemplo, já imergir no código do sistema e gastar menos tempo codificando, além de fazer o seu protótipo. Olha, na realidade, é preciso que você considere que nem todas as nossas ideias elas são perfeitamente concebidas. Que a nossa ideia, de fato, vai ser aquilo que vai refletir na satisfação do usuário. E aí vale a pena que você faça tudo necessário para validar e para, de fato, verificar se o seu usuário ele vai aceitar esse sistema, ele vai conseguir utilizar esse sistema de forma mais fácil. E aí a gente deixa de pensar esse aplicativo, esse sistema, para ser um projeto pessoal, e a gente começa a fazer ele e construir ele de uma forma colaborativa, pensando num todo. Então, assim, é importante você considerar o tempo e o esforço que você vai aplicar no desenvolvimento geral da sua solução, do seu aplicativo, do seu sistema. E é por isso que a prototipagem ela é uma forma muito interessante de você dar vida às ideias que você tem, sem gastar o tempo necessário para fazê-las perfeitamente funcionais. Então, como um protótipo
que pode ter diferentes níveis de fidelidade, você já vai conseguir uma boa noção da qualidade e do engajamento gerado pela sua ideia. Então, ele pode ser um estilo de interface do usuário, um novo posicionamento de botões, formas de interação com esse usuário, ou até mesmo ele pode ser um conceito de um jogo que você vai criar. Então, os protótipos, eles valem tudo. Se o seu protótipo ele se apresenta promissor para você e para sua equipe, vá em frente e desenvolva esse sistema. Mas se ele, por exemplo, indicou que a solução é meio furada, que não se comporta da forma que você imaginava, não precisa se alarmar, não precisa se preocupar, tudo bem. Porque você gastou um tempo no desenvolvimento do protótipo e não da solução em geral. Então, portanto, você economizou tempo durante o seu desenvolvimento. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima aula.